Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam bem. Aqui é o professor Dasli falando e queremos aí dar continuidade aos nossos estudos não presenciais e em particular eu quero aqui reforçar o que o professor Davi já trabalhou com vocês no nosso estudo não presencial de ontem, onde foi explorado aí por ele sobre diagonais de um polígono convexo. Lembrando, galerinha, que todas as vezes que nós falamos aí em diagonais, temos que ter em mente que se trata de um tipo de segmento de reta em um polígono. Primeiro, diagonal já dá essa ideia de que ele não é nem vertical nem horizontal. O próprio nome já diz, ele é diagonal. Um outro sinônimo para isso é que ele é um exemplo de segmento inclinado. Certo, galerinha? Então, todas as vezes que nós falamos em diagonais, estamos falando em segmentos nos polígonos que são inclinados. Então, uma primeira observação aí válida. Um segundo ponto que o professor Davi Fraga muito bem explorou com vocês acerca das diagonais é que estes segmentos, lembrando que as diagonais são elementos do polígono, tais como os vértices, os lados e os ângulos, certo? Então, as diagonais, elas vão ser segmentos que conectam, né, vértices do polígono que não possuem uma conexão original. Por exemplo, vocês podem ver aí na figura que eu tenho que tipo de polígono? Isso, eu tenho um triângulo, né? Ou também posso chamar de trilátero, pelo fato de que tem 3 lados, certo, galerinha? Ou 3 ângulos. Lembrando que para esses tipos de polígonos convexos, o número de lados é igual ao número de ângulos. Então, eu posso chamar trilátero ou triângulo. Comumente chamamos mais aí de triângulo. Então, observem que todos os 3 vértices eles de alguma forma são conectados. Por exemplo, eu tenho esse vértice aqui onde está o dedozinho, tá vendo? Ele tanto se conecta com esse vértice aqui de cima, como ele se conecta com esse vértice aqui de baixo. Não há nenhum outro vértice nesse triângulo que não tenha conexão com ele. Então, percebam que isso também é válido para esse outro aqui. Percebam que eles conectam com o primeiro lá que eu mencionei e com o de cima. E idem para o de cima, eles conectam com os outros dois inferiores. Então percebam que nesse caso todos os vértices eles são conectados uns com os outros, né? Em outras palavras, os segmentos são consecutivos. Eu começo esse segmento aqui, onde está o dedozinho aí, o mouse, ele desce até aqui, ele se conecta com esse outro, que por sua vez conecta com esse outro. Então perceba que os segmentos são todos consecutivos no triângulo. Então não há nenhum vértice que não se conecte com o outro. Então isso faz com que o triângulo, e aí vocês podem ver aí, eu tenho aqui diagonais partindo de um vértice, certo? Aqui na tabela aí em amarelo, na imagem para vocês, eu tenho aqui número de diagonais barra vértice. Significa o quê? Que partindo de um vértice eu tenho quantas diagonais? Então perceba que no caso do triângulo, lembrando que o triângulo tem 3 vértices, né? 3 lados, 3 vértices, 3 ângulos, por isso que é triângulo. Então perceba que ele não tem nenhuma diagonal, certo? Pelo fato do que eu acabei de explicar para vocês. Ele não tem nenhuma diagonal. Todos os vértices já são conectados. Então, por isso é que se nós pegamos aí e aplicamos a fórmula que o professor Davi trabalhou com vocês, que é a fórmula onde eu tenho a multiplicação. Lembrando que essa fórmula ela serve para encontrar a quantidade de diagonais ao todo. Essa fórmula maior aí é do n vezes n menos 3, entre parênteses, sobre 2. Ela serve para determinar o número de vértices
ao todo, número de diagonais ao todo, certo, galerinha? Já esse DV aqui, que é justamente o número de diagonais partindo de um vértice, veja que eu tenho aqui n-3. No caso do triângulo é 0. Mas será por que n-3? Né? Por que não n-2? Então, isso aqui vai ficar mais claro quando nós avançarmos no que diz respeito aos polígonos e irmos agora para um polígono de 4 lados, certo? Então, quando nós vamos aí para um polígono de 4 lados, lembrando que é um quadrilátero ou quadriângulo, esse caso em particular aí é até um retângulo, né? E em particular mais ainda um quadrado, certo? Mas não vou entrar nesses detalhes agora, vamos ficar aí que ele é um quadrilátero ou quadriângulo. Percebam que agora, quando eu fiz essa mudança aí de lados, aumentou aí o número de vértices, obviamente, né? E veja que agora apareceu aí uma diagonal partindo de um vértice, né? E o número total de diagonais, 2 diagonais. Veja que interessante. Se eu colocar aqui para exibir a diagonal, percebam aí que partindo desse vértice aqui, que o meu dedinho está, o dedinho aí, né, na tela para vocês, veja que ele tanto tem conexão com esse aqui de baixo, vocês podem ver aí, como ele também tem conexão com esse outro aqui. Esse vértice que eu estou apontando aqui agora, ele tem conexão com esse de baixo e com esse aqui do seu lado. Agora percebam que há um vértice lá embaixo, oposto a ele, com o qual esse vértice aqui não tem conexão. Entenderam? Então, justamente percebam que nós vamos ter aqui 2 vértices que não são ligados, que não são consecutivos. Então, justamente é aí onde nós temos uma diagonal. Entende? Então, percebam aí que eu tenho 4 lados, certo? Mas desses 4 lados aí, desses 4 vértices, 2 aqui eu já tenho a conexão com esse vértice aqui de início, só tinha um lá no outro extremo. Então, percebam que quantos vértices aqui estão ligados, são consecutivos? 3. Perceberam? Os 3 vértices aqui são consecutivos. No caso lá do triângulo, como eu disse a vocês inicialmente, né? No caso do triângulo, os 3 vértices são consecutivos. Então, por isso que eu tinha lá n-3, ou seja, 3 menos 3, 0. Então, não teria nenhuma diagonal, justamente pelo fato de que os 3 vértices já seriam consecutivos uns aos outros. Agora, se eu adiciono um lado e parto aí agora para um quadrilátero, veja que agora eu tenho 3 vértices consecutivos, sempre eu vou ter 3 vértices consecutivos, mas um vértice não vai ser consecutivo. E é justamente por isso que na fórmula aqui de diagonais partindo de um vértice, eu vou ter aí o menos 3 fixo, porque eu tenho 3 vértices consecutivos. Não são 2 que são consecutivos. Não é um só que é consecutivo. Não são os 4 que são consecutivos. Eu tenho aí especificamente 3 que são consecutivos. E um que não é. Então, justamente se o total de vértices é 4, tá aqui, 4, e 3 são consecutivos, resta quantos que não são consecutivos? 1, entende? Então, justamente esse 1 é o número de diagonais que vai partir de um vértice. Então, desse vértice aqui eu tenho uma diagonal, aí eu posso ter essa outra diagonal aqui desse outro vértice. Só que percebam que eu tenho que ter um certo cuidado na hora de fazer essa contagem de diagonais. Por quê? Porque você poderia dizer simplesmente assim, professor, ao todo eu vou ter 4 diagonais. Eu vou ter uma, já que o senhor disse que de cada vértice vai partir 1, então eu vou ter uma daqui para cá, 2, beleza, daqui para cá. Aí eu vou fazer essa contagem aqui, 3 daqui de baixo para cá e 4 daqui de baixo para cá. Só que percebem que ao fazer esse tipo de contagem, nós contamos 2 vezes o mesmo segmento, 2 vezes a mesma diagonal. Nós dobramos o número de diagonais. Lembrando que nas diagonais, ou eu posso até maximizar isso, em segmentos de reta, eu tenho sempre o quê? Que tanto faz eu sair de A para B, como de B para A. A essência do segmento é a mesma. Então, veja quando eu faço daqui para cá ou daqui para cá,
Eu estou contando o mesmo segmento, não é outro segmento, é o mesmo. O daqui para cá e daqui para cá, veja que eu estou contando o mesmo segmento. Então, por isso que, veja só, eu multiplico lá, né, o total de vértices, né? Lembrando que esse n aqui quer dizer justamente o número de vértices, eu multiplico ele pelo número de diagonais partindo de um vértice, lembrando, o número de diagonais partindo de um vértice é sempre o número de vértices menos 3. Professor, por que menos 3? Menos 3 porque sempre eu vou ter 3 vértices consecutivos. E os demais não serão. Então, esse menos 3 é justamente disso. E por que eu multipliquei aqui n vezes n menos 3? Já que de cada vértice eu vou ter uma certa quantidade de diagonais, então, se eu quero saber o total de diagonais, é obviamente que eu multiplico o total de diagonais vezes a quantidade de diagonais partindo de um vértice. Certo, galerinha? Mas essa divisão por 2, ela justifica-se justamente por esse fato, que senão corro o risco de duplicar o número de diagonais, sendo que eu estou contando a mesma coisa duas vezes. Então, por isso que dividiu por 2. Então, a origem da fórmula se dá aí, entende? Lembrando, por que n menos 3? N menos 3 é porque sempre, vocês vão ver daqui a pouco para mais polígonos, sempre o número de diagonais número de vértices, melhor dizendo, consecutivos, eles são 3. Então, por isso que é menos 3. E n porque eu vou ter um total de vértices lá no meu polígono e eu excluo os 3 que são consecutivos. Para quê? Para encontrar o número daqueles que não são consecutivos. Certo, galerinha? Porque eu multipliquei n vezes n menos 3. Se eu quero saber o total de diagonais, eu vou pegar a quantidade de vértices do meu polígono ao todo e multiplico pela quantidade de diagonais partindo de um vértice. E, naturalmente, eu vou encontrar o total de diagonais. E, por fim, por que a divisão por 2? Justamente porque senão eu vou contar o mesmo segmento, a mesma diagonal duas vezes. Então, se eu vou contar uma coisa duas vezes, eu, obviamente, uso a operação inversa. Eu divido por 2 para não contar essa mesma coisa duas vezes, para não haver duplicidade. Certo, galerinha? Aí vejam que interessante. Então, já sei aí que o meu total de diagonais para um quadrilátero são 2 diagonais, e partindo de um vértice eu tenho apenas uma. Se eu aumento aqui a quantidade de lados e vou agora para um pentágono, olha que interessante. Eu vou começar isso aqui. Vejam só, partindo agora de um vértice, eu tenho quantas diagonais? Veja, como eu disse a vocês, sempre 3 vértices vão ser consecutivos, por isso que eu diminuo 3. Se o total de vértices agora para o pentágono é 5, quando eu subtraio aí os 3 que são consecutivos, me restam quantos? 2 vértices. E justamente esses 2 vértices, vamos tomar até como exemplo o que tem aí. Então, o meu vértice aqui, justamente esse vértice aqui e esse outro aqui são os únicos que não têm uma ligação com esse vértice aqui inferior. Compreende? São os dois que são opostos, não tem ligação direta com esse. Então, justamente agora, partindo de um vértice para o pentágono, eu vou ter quantas diagonais? 2. Muito bem, certo? E aí, vejam só, se partindo de um vértice eu tenho 2 diagonais, então, se eu tenho ao todo 5 vértices, aí no meu pentágono, obviamente eu só ia fazer o quê? Multiplicar. 2 vezes 5, ou seja, 2 aqui, como já estão aí essas diagonais na cor amarela, 2 aqui é 4, 2 aqui 6, 2 aqui 8, 2 aqui 10, entende? Então, ao todo, com duplicidade, eu teria 10 diagonais. Com duplicidade, eu tenho 10 diagonais. Só que a ideia é que eu não posso ter duplicidade de diagonais. Eu quero o total de diagonais. Agora, sem duplicidade, sem contar a mesma diagonal 2 vezes. Então, como eu tenho essa conta aí, eu vou dividir agora por quanto? Por 2. E aí, eu vou encontrar o total de diagonais que eu vou ter para o meu pentágono, que vai ser quantas? 5. Percebe? Se eu conto isso aqui,
desse vértice até aqui, e depois eu pego e conto daqui até lá de volta, eu estou contando o mesmo segmento duas vezes. E idem para os demais segmentos, e idem para as demais diagonais. Então, por isso essa divisão por 2, para o quê? Tirar essas duplicidades. E aí, pessoal, para nós não perdermos muito tempo aqui, né, eu posso continuar essa fórmula sucessivamente. 6, 7, veja como vai ficando a coisa. Eu vou parar aqui. Um decágono. Percebam que no decágono, a quantidade de diagonais, certo? Que eu vou ter tirando essas duplicidades, são quantas? 35 diagonais. Vocês podem ver aí em amarelo e em verde, né? Muitas diagonais mesmo, certo? E partindo de um vértice, eu vou ter quantas? 7 diagonais partindo de um vértice. Então, a conta natural seria o quê? Seria 7 vezes quanto? Vezes 10. Então, ao todo, eu teria 70 diagonais com duplicidade. Então, por isso a divisão por 2 na fórmula. Entendem? Por quê? Porque eu tiro essas duplicidades. Contar o mesmo segmento, a mesma diagonal duas vezes. Então, por isso que cai para 35. E assim sucessivamente. Eu posso crescer isso aí. Tá vendo? 12, 13, tá vendo? 15, né? Vejam como vai ficando aí a quantidade de diagonais, né? Tá vendo? Como vai ficando aí, é bem grande a quantidade, 20. Eu vou voltar aqui para o 20, né? O icoságono, né? Vejam que o icoságono ele tem as 170 diagonais. Diagonal que só, né? E partindo de um vértice eu tenho quantas? 17. Lembrando, a divisão por 2 justifica-se porque senão eu vou contar diagonais duas vezes. Certo, pessoal? Então, isso aí é uma demonstração para que vocês possam entender aí o porquê a fórmula é como é. E aqui eu quero fazer mais um exemplo só para a gente treinar mesmo essa coisa aí da fórmula, certo? E esse exemplo de diagonais eu quero aí tratar com vocês dizendo o seguinte, né? Vamos supor que nós temos aí, né? Vou dar o exemplo aí para vocês, certo? O exemplo, imaginemos aí que nós temos um polígono com 16 lados, por exemplo. Então, em um polígono com 16 lados, quantas diagonais teremos, né? Então, veja só. Essa situação aí, eu poderia fazer o desenho e traçando as diagonais, conforme nós vimos aí no nosso programinha, né? E assim traçar as diagonais, lembrando de não traçar diagonais duas vezes e depois contar. Então, seria uma maneira de responder essa questão aí, né? Desenhar um polígono com 16 lados, certo? Então, eu desenho meu polígono com 16 lados e depois eu saio contando as diagonais. Saio ligando os vértices que não tem ligação e depois eu saio contando, lembrando de ter cuidado com as duplicidades. É uma maneira de responder essa questão. Se vocês fizerem dessa forma, não está errado. Porém, não vai ser a mais adequada. Por quê? Porque nós temos uma fórmula para isso. E aí, qual é a fórmula? A fórmula diz o quê? Diagonais, né? Vai ser o quê? Vai ser eu pegar aí, multiplicar o número de lados, né? Vezes, aí lembrando, a quantidade de lados, né? Vértices, dá no mesmo, menos 3. E aí eu pego essa fórmula aí, né? E faço o quê? E divido por quanto? Por 2, para tirar as duplicidades. Certo, galerinha? E aí, lembrando, né, que nós podemos agora levar em consideração quantos lados eu tenho, quantos vértices. Não são 16? Então, faço simplesmente a substituição, né? Eu pego aí 16 vezes quem? 16 menos 3. E isso aí eu vou fazer o quê? Vou pegar isso aí, escrever como uma fração, né, que é uma divisão, e vou dividir aí por quanto agora? Vou dividir por 2, certo, galerinha? E aí, fazendo essas contas aí, certo?
nós vamos encontrar quem? Nós vamos encontrar que o número de diagonais vai ser quanto? Lembrando, eu multiplico. Aqui eu vou fazer até alguns artifícios com vocês, certo? Algumas coisas que nós usamos aí na matemática. Aqui eu subtraio, né? Subtraio aí 16 menos 3, obtendo assim quanto? 13. Né? E aqui eu vou usar alguns macetes da matemática, né? Eu faço o cancelamento desse com esse, a divisão, 16 por 2, 8. Né? Eu posso fazer esse cancelamento aqui, já que aqui eu tenho uma multiplicação, então eu posso fazer esse cancelamento do 16 com 2. E por fim eu fico aí simplesmente com 8, que é o resultado dessa divisão de 16 por 2. Como eu já cancelei esse 2 com 16, fazendo a divisão, porque toda fração é uma divisão, então aí resta fazer o quê? Multiplicar aqui, 8 vezes 13. Aí eu faço o quê? 8 vezes 3, quanto? Isso, 24, né? Então, 4 aí vai a 2. Né? 8 vezes 1, 8, mais 2, quanto? 10. Isso mesmo. Né? Então, o número de diagonais aí é quanto? 104. Certo, galerinha? Se nós voltarmos lá para o nosso programinha, nosso software, né? Tá aqui em número de vértices, ou seja, de lados 20, né? Vamos diminuir aí, né? Vou dar uma animação. E aí vamos fazer essa verificação, se as nossas contas estão corretas. Hein? 18, 17, 16. Opa, paramos aí. Subir mais um pouquinho. Hein? 15, né? Subir aí para 16. Hein? E aí para 16, veja qual é o número de diagonais. Hein? Tá vendo? 104. E percebam que as contas foram as mesmas que nós fizemos lá. É claro que aqui ele usou de alguns artifícios diferentes, né? Mas, como nós sabemos em matemática, nós temos aí vários caminhos. Aqui ele subtraiu, né? Deu 13, e aqui ele multiplicou normalmente. 16 vezes 13, deu 208, dividiu por 2, que deu 104. O que nós fizemos lá foi algo parecido, a diferença foi só aqui, que ao invés de multiplicar 16 por 13, nós aproveitamos aqui que 16 é múltiplo de 2, fizemos esse cancelamento aqui, 16 dividido por 2, 8, e multiplicamos vezes 13, para chegar lá no final é 104. Então percebam que eu posso tanto fazer um desenho, mas concordam que não seria um desenho simples. Olha o desenho que vocês teriam que fazer para poder encontrar aí o número de diagonais, certo, galerinha? Então fica aí a dica. Quaisquer dúvidas podem usar lá, né, o ícone em atividades no plural, onde nós temos lá dúvidas e comentários. Entrem lá e estamos juntos, certo, galera? Um abraço e até mais!